Fala galera, sejam bem-vindos ao seu canal de entrevista. Eu sou Henrique Setani e você está no programa Papo Direto. O que é a CEPM? É Comissão de Estudos, de Assuntos de Interesse dos Policiais Militares do Estado de São Paulo. E a gente vai falar um pouquinho o que eles estão lutando, a favor dos policiais militares. Qual é o trabalho da CEPM, junto à Assembleia Legislativa de São Paulo, trabalhando também não só no âmbito aqui da política estadual, mas sim federal também, junto a deputados federais. Então eu recebo hoje aqui o Tenente Torres, presidente da CEPM. Seja bem-vindo, Tenente Torres. Boa tarde a todos. Eu agradeço o espaço aberto. Henrique, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando aí nessas mídias aí. Muito legal, viu? Muito obrigado. Estou honrado de estar aqui participando com você. É um prazer estar recebendo o senhor aqui no programa, no Papo Direto, eu queria comentar um pouquinho, o assunto da questão da CEPM. A gente vê muito em vídeos, que o senhor vem com essa luta já há muito tempo, Então eu queria saber, antes de mais nada, um pouco da pessoa do Tenente Torres. Quem é o Tenente Torres, Como pessoa, como pai, O Tenente Torres como marido, sem ser o Tenente Torres da CEPM ou o Tenente Torres policial militar. Tá bom? Fala um pouquinho pra gente, Tenente. É assim, meu nome é Paulo Roberto Torres Galindo, eu nasci em 6 de maio de 68, no Tucuruvi. Existia ainda o Hospital Santo Antônio, que era do lado hoje é a subprefeitura, E ali na Avenida Tucuruvi tinha o Hospital Santo Antônio, que depois ele foi para a Avenida Júlio Bono, e depois ele foi privatizado e faliu. Então o hospital que eu nasci não existe mais. Mas eu nasci na Avenida Tucuruvi mesmo, na Zona Norte de São Paulo, próximo à Academia do Barro Branco. Ali eu conheço bem, viu? Eu já morei naquela região ali também. Eu sou nascido em São Paulo também, mas eu estou no interior há muitos anos aí. Então ali é uma região que eu conheço bastante também, então a gente está falando mais ou menos de uma área que os dois conhecem. Tenente, a CEPM, ela foi criada para quê? O porquê que resolveram criar a CEPM, essa comissão de estudos, de assuntos de policiais militares, de interesse dos policiais militares do Estado de São Paulo. Por que resolveram criar a CEPM? É assim, eu fui soldado, entrei em 89 no segundo de choque, fiz escola no segundo de choque, me apresentei no 20º, fiquei 3 meses lá, fui para trabalhar na PMTJ, assessoria do Tribunal de Justiça. Todo mundo fala, lá tem assessoria que não sei o quê, mas é escolta de preso, que eu trabalhei 10 anos lá, escoltando preso. Depois fui para Panelão em 3 unidades, o complexo administrativo ali que fica que a gente chama informalmente de Panelão, e trabalhei também o 15º Batalhão de Guarulhos e CPM 7 em Guarulhos, e aposentei por os últimos 2 anos e meio no 5º GB, Grupamento de Bombeiro. E tenho muita honra, graças a Deus eu recebi 5 policiais do mês em unidades diferentes. Eu recebi 8 medalhas, dentre elas 5 de primeiro grau, do quinto ao primeiro. E do governador Pedro de Toledo e a do Exército Brasileiro, a Duque de Caxias, uma importante medalha, graças a Deus. E não foi nenhuma por baba-ovo em ninguém. Foi por trabalhar de verdade e me destacar, porque eu sempre visto a camisa do que eu faço. E eu sou professor de História e Geografia, sou formado em Pedagogia também, Sociologia, então eu dou aula, ministro aula, desde a época que eu entrei na PM em 89, paralelamente. Aliás, ser professor e médico é a única 2 áreas que não é considerado bico. Nem deveria, Aliás, nenhuma, mas essas 2 principalmente. Aí eu tenho aula em escola particular, escola do Estado, na escola de sargento da Polícia Militar, na escola de Pirituba, e também escola particular do Estado, prefeitura aqui de onde eu estou morando agora. Então eu sempre lecionei. Quando eu aposentei em 2015, que eu fui para a reserva, eu falei, caramba, 37 associações e nenhuma fez nada por nós.
porque eu sou praça de carreira. Sou tenente oriundo das praças, que tenho muito orgulho disso. Então, eu fui soldado, cabo, terceiro, segundo, primeiro, sub, e aposentei, fiquei 11 meses sub, e aposentei tenente. Aí eu estava no interior, que eu vim para o interior, né, para não ficar aposentado na capital, não faz sentido. Deus me livre, São Paulo não dá para mais viver, não, e com qualidade. E aí eu falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Para que eu tenho um monte de curso, um monte de instrução, um monte de conhecimento? Tenho que pôr isso em prática. Aí comecei a criar grupos de WhatsApp, aí começou a ferver o negócio. Eu sou um dos precursores disso, graças a Deus. E foi indo, foi aumentando. Aí eu fui criando por região. Aí eu falei, tá na hora de eu trazer pessoas para me ajudarem a controlar isso. Aí a gente começou a lutar pelo segundo tenente, que é uma diferença vergonhosa. De primeiro tenente é o mesmo cargo. É mais um preconceito em cima das praças ou do tenente que foi praça. Entendeu? Porque o praça na PM é tratado como funcionário de segunda classe e a gente luta para que isso acabe. E se você permitir mais para frente, eu falo mais sobre isso. Então a gente falou, vamos criar a CPM oficialmente. Aí a gente vem nessa pendenga desde 2017, indo na Assembleia Legislativa, trocou em 2018 para 2019. Nós fomos em cada deputado contar como que é a vida do praça, quem é que leva a PM nas costas, que é o soldado, o cabo, o sargento e o sub. E fomos contar lá para cada deputado lá no interior, tudo com vaquinha. E fomos contando, fomos fortalecendo. Aí falei, ó, não tá certo a gente lutar só pelos tenentes, vamos lutar por todos. Aí veio a ideia em 2018 de criarmos a PEC 2, que é simetria salarial. Ou seja, que entre pós e graduações não pode exceder a 10%. Porque de primeiro tenente para cima já existe isso. Daí para baixo é tudo para eles e nada para a gente. Eu não prego a divisão. Eles criaram a divisão e a gente tem que lutar para ela acabar. Como? Primeiro pelo salário e pelo tratamento. Mas isso aí é constitucional, né, tenente? Que a Constituição fala que não tem que ter diferença entre profissões, né? Tem que ser igualitário, né? Então, isso aí é constitucional. Então, isso aí é uma briga que é constitucional, né? Ou eu estou errado? A gente alegou isso, inclusive, na justificativa da PEC 2. Parte do que nós alegamos foi isso, que a Constituição Federal, inclusive o Ministério Público, é um exemplo disso, que não pode. Só que é subjetivo, né? Não é tão claro, aí eles não se apegam porque não interessa. Agora, se for tácito, você coloca lá numa lei, numa PEC, alterando a Constituição. Isso aí foi uma tacada. Quem deu a ideia foi o Márcio França. Depois a gente foi ver que esse Márcio França aí, pelo amor de Deus, viu? Ele deu a ideia de fazer uma PEC porque o Alckmin não faria. Não ia fazer essa assimetria salarial. E a própria PM é contra, como se o dinheiro fosse deles, mas para eles pode. Não, eu não estou falando mal de ninguém aqui, eu estou falando que a PM se pontificou, já respondeu em ofício que é contra. E isso é um absurdo, porque outros estados e na própria Forças Armadas existe simetria salarial. Esse abismo salarial não existe nas Forças Armadas e em várias polícias do país. Voltando um pouquinho do que o senhor falou lá atrás, da questão de profissões da área da saúde, né, e de educação. Aí tem um equívoco grande na interpretação do artigo 37 também, viu, tenente? Porque assim, ó, o artigo 37, não, vamos começar pelo 42 da Constituição Federal, que foi alterado, né, que foi promulgado pelo presidente Bolsonaro, acho que em 2019, salvo engano, tá? Que incluiu os militares, né, no artigo 37. O artigo 37, ele fala o quê? Que a acumulação de cargo público pode ser 2 cargos de professores, um cargo de professor com outro técnico ou científico, e de 2 cargos que abrem para qualquer profissão, ou empregos privativos dos profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, assim, o que acontece? Técnico científico, que eu quero deixar claro. A engenharia, em geral, ela se enquadra em técnico científico. Ela não é da saúde e ela não é da educação. E estaria autorizado também, porque foi promulgado pelo presidente da República, no artigo 42, depois o senhor pode verificar aí, incluindo os policiais militares no artigo 37. O artigo 37 é bem claro, né? Que fala todos os itens, não fala só de saúde e educação. Então, assim, a gente vê que a interpretação de lei hoje não é metendo o pau em ninguém, pelo amor de Deus. A gente vê que hoje a gente não tem uma segurança jurídica. Hoje é mais interpretativa, é o que o senhor falou, eles não seguem o que está escrito, seguem o que beneficia. O que me interessa hoje
É só educação, né, e saúde. O restante não me interessa, então está proibido. Mas não é o que está escrito na lei. Se a lei fosse seguida no pé da letra, né, todas as profissões eu acho que estaria autorizado, né? Porque cargos, o que quer dizer cargos? É qualquer profissão. E lá usa uma palavrinha bem clara no português. É cargos ou profissões. Então é um ou é outro, né? Ou profissões da área da saúde com atividades regulamentadas. Então, assim, é uma coisa que eu já venho mexendo com deputados faz tempo, cara, para tentar ver isso de interpretação, que é tão fácil resolver. Então, tenente, está até aqui embaixo, ó, em 2001 teve uma emenda constitucional de número 34 que alterou, né, de cargos privativos da saúde para cargos ou empregos da saúde. Que eu fui ver, se o senhor puxar no Código de Ética hoje, só consta educação e saúde. Eles tiraram a parte de técnico científico. Como que pode tirar de um artigo da Constituição? É difícil. Então, a gente tem que realmente pensar em eleger policiais militares, sim, para estar representando a classe, né? Para estar tentando brigar por esses direitos que já estão na Constituição Federal. Né? Ninguém está aqui para criticar, né, para meter o pau, desculpa a palavra. Não, é apenas o que é lei, é o que está escrito. Qualquer cidadão pode pegar lá o artigo 42 e o artigo 37 da Constituição Federal de 88 e vai ver que está escrito lá o que eu estou falando. Eu não estou falando nada demais. Eu não estou aumentando, o senhor também não está aumentando. Né? A gente só está falando o que realmente está escrito. E hoje a gente vê lá no STF o que acontece. Hoje ninguém segue mais a lei, hoje fala uma coisa, amanhã fala outra. Né? Hoje pode, amanhã não pode. E aí, a lei é para ser seguida o que está escrito? Ou a lei é para ser interpretativa? Então tem que mudar a questão jurídica. Né? O senhor é melhor que eu para dizer, o senhor é formado em direito, né? Assim, eu fiz 6 cursos superiores. E um eu parei no primeiro ano, que é direito. Então o senhor deve ter uma bagagem maior que a minha, porque a única bagagem que eu tive, né, de direito foi nos estudos que eu tive aí na minha vida aí. Mas que não entra o mérito também, né? Eu acho que eu não falei nenhuma bobagem, né? Eu estou apenas falando o que está na lei constitucional. Você sabe que eu ia te pedir um favor. Para que você gosta de me chamar de senhor. Primeiro, tem ideia que eu sou velho. E segundo, que distancia a gente. Chama de torre você. Bom, é assim. Tranquilo, Eu queria te pedir assim para falar as coisas que você falou para eu dizer. Eu ia comentar o seguinte: o que é a CPM? A CPM não é só a PEC 2. A PEC 2 é uma luta que eu podia contar aqui mais uma vez, como que ela foi criada, a PEC. Deu um trabalho tremendo para chegar à PEC. As pessoas achavam que foi facinho. Não, depois em 2018, trocaram 52 deputados. Nós fomos em cada um novamente. No interior, deputado que foge de você, foge mesmo, fala que não tá e tá, e a gente cercando, e conseguimos falar com todos, conseguimos trazer todos para nós. Criamos a PEC, passou na CCJ por unanimidade, ela está pronta para a ordem do dia. Por que ela não é pautada? Porque a Assembleia Legislativa há 30 anos é uma extensão do governo do Estado, e isso é prejudicial à democracia. Para tudo quanto é coisa, não é só por causa da PEC. Por quê? Existe nas Assembleias Legislativas um colégio de líderes. E esses colégios de líderes são os líderes de partidos que determinam o que vai ser pautado ou não. Aqui em São Paulo, como é que faz? É o presidente da casa que decide que pauta ou não. Nós temos mais de 1 milhão e pouco de acessos à PEC 2. Nunca teve isso. 250 moções de municípios pedindo para pautar a PEC 2. Olha, 1/3 dos municípios, 645 municípios, pediram para pautar a PEC 2. E não se pauta. Por quê? Quem está na presidência é o PSDB. O que ele faz? Só o que o governador quer. Entendeu? E o governador, os 3 que saíram, não sentaram conosco. Nem o França, nem o... E olha que nós procuramos, hein? Antes da eleição, todos atenderam. O Dória, o França, o Alckmin. Estive agora de novo com o governador atual, que fica só 8, 9 meses. Eu acho que você já deve ter visto o vídeo. Falei para ele, vocês têm que ouvir Eu falei, olha, eu falei com os 3 já, ninguém nada. Acabou a eleição, pá. Será que vai ser do mesmo jeito? Precisa ouvir o chão de fábrica, porque precisa acabar essa discriminação contra a praça, e por isso que existe a PEC 2. E com relação à PEC 2, dia 17 agora,
Nós já conseguimos com o Capitão Augusto, por isso que é importante a gente ter gente lá boa, gente boa. E o Augusto colocou o texto da PEC 2 um pouquinho diferente, mas igualzinho, praticamente. Que na lei orgânica, que é uma lei federal que vai padronizar as polícias, está há 20 anos parada, e ele desengavetou, que fez um acordo com o Arthur Lira, presidente da Câmara do Federal, e ele colocou lá que não pode ter mínimo de 10 e máximo de 15. É praticamente o que a gente está pedindo. No Brasil inteiro. Olha que show. A gente não tem dinheiro, estamos fazendo vaquinha para ir para Brasília dia 16, 17 e 18. A gente vai no 16, que é 11 horas, vamos de carro, de van, e vamos voltar no dia 18. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir aprovar esse trem aí, que é a PEC 2, praticamente, na lei orgânica. É muito importante a gente ter gente nossa lá. Mas a CPM não é só isso de luta. Nós lutamos por função substituição remunerada para praças, porque oficiais já têm. O que é isso? O capitão, quando sai, o tenente recebe no lugar dele. O major, quando sai, o capitão recebe no lugar dele. Só que o cabo, quando não está, o soldado não recebe. Quando o sargento não está, o cabo não recebe. Quando o tenente não está, eles inventam que o sargento não substitui o subtenente. Todo mundo sabe que substitui, sim. Até 2 cidades, 3 cidades, sargento tocando. E não ganha na função. Estamos lutando por isso. Entreguei para o governador e para o Tarcísio. Estamos lutando também para que as escolas de sargento sejam descentralizadas, para que você possa fazer a escola de sargento lá na tua região e não precisa perder diária, salário e ainda ficar 2 anos, 3 anos longe da família. Que 5% da escola de sargento seja destinado ao polícia que está machucado, que tem uma doença crônica, não importa se é de serviço ou não. Existe inclusão social em tudo quanto é lugar. Vamos fazer isso para o polícia. Bom, existem vários projetos que a gente tem, inclusive de carreira para que chegue a capitão, a praça, todo soldado que possa chegar a capitão, igual no Exército. Cobrei isso do Tarcísio e mandei para o governador atual. E a gente não vai parar enquanto não conseguir tudo isso. Bom, assim é só um resumo. Desculpa se eu me alonguei demais. Não, pode falar. O papo direto é para isso mesmo, para gente bater papo e colocar aquilo que a gente acha que tem que ser exposto. Tá? Deixa eu te falar um negócio. A gente está falando aqui, tem pessoas que não sabem o que é praça e o que é oficial, né? Porque não é só policiais que estão assistindo o programa. A maioria, às vezes, de quem está assistindo aqui são civis. Explica para quem está nos assistindo, ô tenente, o que é praça dentro da Polícia Militar e o que é oficialato, para o pessoal ter uma ideia, tá? Legal. Porque a questão militar, para quem é militar, é muito fácil falar, né? Porque entende. Mas quem é civil e nunca passou pelo sistema militar, ela acaba não entendendo o que é praça, o que é oficial. Excelente pergunta a sua, exposição a sua para os públicos civis. E é muito importante que o civil saiba disso, para ele ficar antenado e saber quem está defendendo ele de verdade na rua, que é a praça. Vou explicar para vocês. O soldado, aí ele é promovido a cabo, depois ele tem que prestar concurso, ou por antiguidade. Depois ele tem que prestar concurso para ir a terceiro sargento, que é praça também. Depois ele vai automático, depois de 2 anos a segundo. Aí para ir a primeiro ele tem que fazer outro concurso e fazer outro curso, que é o CAS. Aí ele vai a primeiro. Depois ele vai a subautomático por antiguidade ou merecimento. Isso ele leva décadas para conseguir tudo isso. Depois ele pode chegar a segundo tenente, primeiro tenente, que aí já é oficial. Então a divisão é tenente e subtenente. Chega na divisão. De subtenente para baixo é tudo praça. De segundo tenente a coronel é curto, que é segundo tenente, primeiro, vamos pegar tenente, capitão, major, tenente, coronel e coronel. Esses são os oficiais, então é dividido. E os oficiais, há muitos anos, há décadas, vem empregando uma divisão, a maioria. E essa divisão precisa acabar. Porque quem está na atividade fim te defendendo são as praças, nos 645 municípios. Repito, 645 municípios, quem está na atividade fim, tomando chuva, sol, vento, sendo processado, incêndio, produto químico, picada de cobra no mato, porque tem ambiental, rodoviário sendo morto acidental na estrada ou por mala, entendeu? Então, eles que estão na atividade fim nos 645 municípios. Então, quem te defende, na prática, ou o civil, você que está aí na rua, no dia a dia, é a praça. Por isso que a gente precisa do teu apoio, da tua ajuda, para que você nos ajude nesse problema de valorização das praças, que a praça na PM é tratada como funcionário de segunda classe. E dos atuais deputados hoje estaduais eleitos, tem algum
que representa a CPM lá na Assembleia Legislativa? Ó, infelizmente, nenhum. No federal, a gente está conseguindo, por incrível que pareça, algumas coisas. Eu dou até os parabéns ao Derrite, o capitão Derrite, que o público civil que assiste, durante a pandemia, os policiais ficaram sem receber quinquênio e sexta parte, que é a cada 5 anos um reajustezinho de 5%. Cada 5 anos. E a sexta parte, depois de 20 anos trabalhando na polícia, tomando tudo isso na cabeça, ele ganha uma sexta parte do salário. Bom, e ficou 6 anos sem reajuste, né? Aí o que o capitão Derrite fez? Colou no Bolsonaro, que ele é bolsonarista, foi inteligente. Eu propus isso para aquele deputado coronel Tadeu, mas ele não abraçou a causa. E o Derrite eu nem propus e ele foi atrás. E ele conseguiu de volta isso, ó, quinquênio, sexta parte. Olha como é importante a gente ter deputado para a gente. O Augusto, federal, colocou aí para a gente agora a PEC 2 e está quase, a gente está pressionando aí positivamente para ele colocar acesso único para a Polícia Militar. Porque não faz sentido uma pessoa de 20, 21 anos entrar na academia do Barro Branco e já sair como tenente para mandar na polícia toda, que é quem está na atividade fim. Nos Estados Unidos não é assim. O cara, para ser tenente, capitão, ele tem que ter passado pelo chão de fábrica, entendeu? Ele tem que ser patrulheiro, sargento, tenente, capitão. Não tem esse negócio de chega já mandando tenente com 20 anos. Na polícia tem que ter experiência profissional. Não é o exército. No exército precisa isso. Mas na polícia militar, não. Ela precisa ter pessoa técnica. Então, para isso, é importante. Só que os estaduais não fizeram nada para a gente. Eu peço desculpas, eu vou ser um pouco irônico, tá bom? Exemplo assim, vamos dar exemplo agora do estadual. Estadual, o Coronel Telhada fez o dia do abutre, dia do motoqueiro. Nossa, estou de bola! E o Coronel Nishikawa, 2 PMs, fizeram o dia, ele fez o dia do samurai. Ajudou muito a PM. Agora, do 7, todo mundo fala que nós temos a bancada da bala. Isso é engodo. É só para a gente se enganar. Por quê? Primeiro, o Telhada não tem voto mais de PM, ele tem voto de civis pela Rota, que ele fez propaganda lá, criou um personagem, o povo acredita no personagem lá pela Rota, e o Datena deu visibilidade para ele. Então, ele, o Ponte Lopes, é isso. O Meca é amigão, gente fina, mas todo o gabinete dele é coronel. Sei lá, já pedi ofício lá para alguma coisa até hoje, entendeu? Não adianta. É a mesma coisa que você pegar a história do Brasil e os portugueses contarem. Não adianta. Oficial superior não luta pelos praças. Eu não conheço nenhum. Se você conhecer algum, você me avisa. Não estou falando mal de ninguém. Ainda mais quem está a nível de comando. E aqui vem um minuto assim, ó. Bom, cai para 4. Quem mais? A Adriana Borgo, ela foi eleita por PM e família. Só 2. E o Nery. Aquele tenente de Nascimento, ele foi eleito pela igreja. Também é um engodo. Não fez nada pra gente. E já procuramos todos, hein? A gente está falando, você sabe, você é testemunha que nós já procuramos todos. Quem mais? Vamos postar vídeos aí no começo, tentando chegar neles, falando, boa gente, que não sei o quê. Política, para ver se faz alguma coisa pra gente. Mas nenhum fez nada. Então nós não temos a bancada da bala. Para terminar, o último, aquele tenente da Polícia Federal lá, ele não foi eleito pela Polícia Federal, boa gente também, mas ele foi eleito pelo nicho dele lá em Sorocaba e pelos policiais federais. Então, nenhum dos 7, só 2, só que eram o Nery e a Adriana Borgo, que ainda traíram a gente. Eu não estou falando mal. Fatos. Votaram no PT e no PSDB para presidente e vice-presidente da Assembleia Legislativa. Até hoje ninguém sabe por quê. Eu não estou falando que é de dinheiro, estou pondo entre aspas. Tá bom? Então, é chato, porque a gente precisa tocar. Agora, não adianta pegar e falar, não quero mais votar em ninguém, porque você vai prejudicar. Platão já dizia que quem não gosta de política é governado por maus políticos. Então, se a gente ficar se zimando da política, que é o que a gente vinha fazendo, ninguém colocou 7 deputados lá, não. Isso é engodo. Colocaram 2, é só tocar. Tem que tocar, é que nem técnico. Você vai escolher o seu jogador. Se você não tiver bom um jogador, você troca. E troca de 4 em 4 anos. Mas o que a gente pede é para colocar pessoas que tenham características de lutar pelas pessoas, que tenham um conteúdo, ver a ficha da pessoa. Que nem você perguntou de mim agora mesmo. Quem sou eu? Entendeu? A gente está, desde 2017, de forma voluntária, trabalhando pela valorização da praça. Quando o soldado ao segundo tenente estiver sendo valorizado do mesmo jeito que os oficiais, aí a gente luta do soldado ao coronel. A gente não prega a divisão foi criada por eles. E você falou
da questão política, né? Que a gente será governado por maus políticos, né? Dependendo quem a gente eleger. Realmente, a gente chegou num ponto no Brasil que a política está sendo enxergada como local de pessoa desonesta. Isso aí é o fim da picada, né? O brasileiro aceitar que local de político, né, é local de pessoa desonesta. Ou melhor, a política é local de pessoa desonesta. Porque assim, o Tenente, já falei várias vezes, acho que eu já citei até em outros programas aqui, que para mim não existe profissão desonesta. A desonestidade vem do ser humano, né? Então é bem o que o Tenente falou. É desonesto? Elege um honesto. A partir do momento que começar a tirar as maçãs podres, né, a política vai começar a melhorar. Por que que em país de primeiro mundo a política é bem vista? Né? Por que que em país de primeiro mundo você tem os corruptos? Tem, mas são punidos. Né? E trabalha com a política afim. Aqui não. Aqui é palhaço de circo que é eleito por voto de revolta. Né? Outros personagens que estão aparecendo agora no cenário Você me dá um nacional. espaço? Você desculpa? Hã? Você desculpa, falar só uma parte disso que você falou que é importante. Votaram no Tiririca, pior que sem ele fica, um negócio assim. E ele fez não sei quantos milhões de votos. E as pessoas que ele levou de 2.000 votos, 1.000 votos, que a gente nem sabe quem é, e nessa vai corrupto, vai de tudo, que aí a pessoa acha que tá sendo bacana a voto de revolta, tá pondo mais corrupto lá dentro. Como também a população não tem noção que deixando de votar, ele não está fazendo o protesto. Ele está concordando com quem está lá. Você entendeu? Então, para você ver, é desconhecimento político. A política só vai mudar quando o brasileiro aprender a conhecer sobre política, né? Então, a gente está ainda em retrocesso, né? A gente não está num patamar. Porque assim, ó, o que acontece? Hoje em dia todo mundo mete o pau na política. O político é desonesto, deputado não presta, o presidente não presta, né? Só que chega em época de eleição, todo mundo vira perito em política, né? Eu vou analisar meu candidato porque eu tenho que ver o meu candidato, como se conhecesse de política. Você entendeu? Mas nunca se interessou em política durante os 4 anos, né? Então eu acho que a gente, para mudar a realidade do país, a gente tem que analisar a vida do candidato não só politicamente, mas sim a vida civil, pessoal, profissional, né? A reputação desse candidato a vida toda, vai pesquisar dele, vai saber se o cara não está envolvido em escândalo, né? Se o cara não está envolvido em propina, se o cara já não cometeu crime, né? Vamos analisar, não é só politicamente, porque politicamente a gente sabe que se o candidato tem dinheiro, a campanha fica linda, né? E hoje em dia, o que é lindo é o que é passado na mídia, na publicidade, né? Então, qualquer um fica conhecido, qualquer um fica famoso. Então, o brasileiro tem que aprender a analisar o candidato não só na parte política, mas sim na parte pessoal, né? De vida, da história dele toda, desde lá da adolescência, da adulto, profissional, e aí sim a gente vai conseguir chegar num patamar que a gente vai estar colocando pessoas honestas. Eu sou contra eleição em cima de partido político, né? Eu acho que tinha que ter uma mudança grande na justiça eleitoral, e eu acho que o candidato teria que sair com o nome dele, não ter partido. Os Estados Unidos lá não é centro, direita, esquerda? É só isso aí. E sai com o nome, né? Para que partido? Para abrir a chance de desvio de verba, abrir a chance de corrupção, fundo partidário, né? A gente já vive num país que tem uma corrupção gigante, né? Então a gente só está dando. Desculpa, eu te interrompi assim. É um círculo vicioso, né? Se você me permitir, porque é muito triste. Eu, como professor há 37 anos, a gente percebe que o pior analfabeto que tem é o analfabeto político. E nós temos no Brasil 2 analfabetos: o político
e o analfabeto de letras, entendeu? Para quem sabe o que é analfabeto político, analfabeto de letras, é onde você engessa o meio político, se favorece, entendeu? E eles fazem isso de forma proposital, maquiavelismo, que a gente chama isso. E o que eles fazem? Eles deixam a sociedade, o povo, com uma educação de péssima qualidade, aí não se forma em letras, ele tira o diploma, mas não tem não é formado, ele não tem um nível educacional bom para abrir a mente e tudo. Depois ele é analfabeto político porque ele não acompanha, e ele vai se ludibriando, e ele não procura saber, entendeu? Pesquisar. Precisaria de uma ficha limpa no nosso país, se o nosso povo tivesse uma educação adequada e fosse alfabetizado politicamente? Não, você pesquisaria ali, não precisa de ficha limpa. Tem que ter uma relação onde o cara ficha limpa ou não. Não, eu vou pesquisar o cara, se eu ver que o nome dele está no tribunal, está em alguma coisa, eu não voto nele. Pode ser a melhor pessoa do mundo, não voto nele. Ele não tem nenhum trabalho em prol da nossa classe ou da sociedade, entendeu? Por que eu vou votar nesse cara? Porque ele é bonito ou porque alguém pediu? Entendeu? Não, ou porque ele me deu uma cesta básica, trocou telha da minha casa. Se você passar por isso, está precisando da necessidade, receba, fala, voto sim, mas vota numa pessoa com consciência, porque não dá mais para a gente aguentar isso. Você vê aí deputados e senadores sendo reeleitos, cara que passou pela Lava Jato, entendeu? E eu fico preocupado ao povo aqui, porque hoje o judiciário está impregnado. Vamos falar do judiciário. O STF precisa ser trocado todo mundo, na minha opinião, todo mundo. Onde já se viu no Supremo ter 200 assessores, cada ministro. Ninguém aguenta pagar isso, pagar comida, caviar, vinho, e o povo passando fome. Entendeu? Eu não vejo uma luz no final do túnel do ponto de vista democrático. Todo país que resolveu isso, ou diminuiu essa discriminação, esse tratamento desigual, passaram por revolução. E aqui eu falo como professor de história. Eu não sou a favor de revolta, de nada, porque o povo morre criança, morre, o país dá um passo para trás para dar um para frente, mas, infelizmente, todo o país que hoje virou potência passou por revoltas pesadas, entendeu? A Europa inteira chegou ao nível que está hoje, porque tem um povo sofrido, experiente, e sabe, vai votar com consciência, entendeu? E não chegou no nível adequado. Mas o nosso país, infelizmente, os corruptos se prevalecem disso quando estão no poder e vão se mantendo no poder. Então, é por isso que eu digo, o Supremo Tribunal hoje, o que resolveria? Vir um presidente, ou se juntar o presidente com o presidente do Congresso Nacional e fechar o Supremo de forma democrática e pedir lista tríplice para preencher com o próprio juiz de carreira as 11 vagas, de modo que o presidente escolhe lá, tem que vir para cada vaga 3 nomes. O próprio judiciário encaminha juiz de carreira, não é político, e nem pessoa indicada pelo presidente. O presidente vai ter que, como é no Ministério Público, aí ele vai ter que indicar um deles, que é juiz de carreira. Olha, já muda muita coisa. E já faz um decreto aí de presidencial com o Congresso, acabando com a mordomia dos 3 poderes. Mas, infelizmente, de forma democrática, não acho que isso vai sair. Sairia se o povo fosse às ruas, como fizeram em 2013. Só que em 2013 não tinha pauta, atacaram de todo lado. Se fizer com pauta, o que o político tem medo é do povo na rua. Desculpa se eu me alonguei muito. Mas isso aí o político tem mesmo. Porque isso aí já não é bom para a carreira política, né? Falando em político, tenente, a CPM, ela pretende apoiar algum candidato ou ela vai sair com o candidato dela mesma, da CPM? É assim, nós estamos cansados. Eu fui punido depois de aposentado, aposentei com excelente comportamento, que era praça, com 9 medalhas, um monte de coisa, e fui punido recentemente, mesmo o capitão do relatório pedindo para não me punir, que eu não fiz nada de errado, mas o comando geral anterior me puniu por política, né? E depois de aposentado. Então a diretoria decidiu que a nossa diretoria, num cartãozinho, vocês vão ver no site e tudo, é uma mesa redonda, como se fosse a mesa do Rei Arthur. Então o presidente tem os mesmos poderes praticamente que os outros diretores. Tudo aqui é votado, desde o começo da CPM. Agora a CPM virou associação só para lutar pelo direito do polícia. Não tem colônia, não tem advogado, nem nada. A gente está mostrando o trabalho. E é valor bem irrisório se for contar com as outras associações, é R$ 25 só.
Começou agora, o CNPJ saiu antes de ontem, o estatuto já havia sido registrado. Obrigado pelo espaço até de eu estar falando isso. Então, a gente vai pegar a diretoria da CPM, vai eleger, se Deus quiser, com a ajuda de todos, o Tenente Torres, que sou eu, para estadual, no mandato compartilhado, de forma que a diretoria vai estar na mesa redonda. Então, no gabinete não vai ter divisória, não vai ter nem a sala do deputado, que é separada lá, para quem conhece a Alesp, tem várias salinhas, ou tem uma sala grande e a do deputado reservada. Não. Nem o deputado vai ter uma mesa reservada, não precisa ter nada reservado. Tudo a gente fala às claras. Então, vai ser uma mesa redonda no gabinete inteiro, de forma que cada diretor, são 9, comigo 9, vão ser co-deputados, vão participar como deputado. É uma coisa moderna que a gente puxou dos Estados Unidos. Pena que não dá para votar em todos, mas eu acho que questão de tempo, o Brasil vai se adequar a isso também. Mas então é isso. Para estadual é o Torres, no mandato compartilhado. Tenente Torres para estadual. E no federal a gente está apoiando por região, né? Que nem a gente está, em algumas regiões é o Coronel Castro, região do interior ali, I8, tudo é o Sargento Alexandre. Em Ribeirão Preto e região, a gente está apoiando o Sargento Clemente. A gente dividiu por regiões para apoiar eles e eles nos apoiarem também, que isso faz parte da política, né? E na questão financeira, como que a CPM se mantém? É só nessas contribuições aí de R$ 25? Ou tem algum outro meio de arrecadação de dinheiro para manter a CPM? Não, eu gasto dinheiro meu mesmo, os diretores também os deles. A gente vivia de uma vaquinha que fazia nos nossos grupos, né? Só nos nossos grupos, mas a gente parou algum tempo com isso, porque estava para sair o estatuto. Falou, o mês que vem sai, agora é certeza, aí nós paramos. Aí a gente não está praticamente tendo dinheiro, mas a CBM tem a sede em Piracicaba, propositalmente, que é no centro do estado, né? E ali fica ali na Vila Resende, em Piracicaba. Depois eu mando para vocês aí, quem tiver interesse é só ligar. E a gente tem a sede ali, e a partir de agora que está cobrando, o mês passado que começou a cobrar de alguns dos diretores, dos coordenadores, e agora de quem é sócio, R$ 25, né? Vai vir, depois, por enquanto é Pix, depois vai vir descontado no caixa, lá no banco, na conta da pessoa, débito automático. O tenente falar assim agora, né? A principal luta da CPM na esfera estadual, qual que seria? Legal. Honestidade. Fiscalizar o governo do estado que ninguém fiscaliza. Entendeu? Fiscalizar de verdade. Conseguir mandar recursos mais para a área da educação em escolas da periferia. Escolas da periferia que precisam mais e o Estado sempre que começa no centro e nunca chega na periferia. É a mesma coisa que a gente sempre viu na PM, né? Viaturas bonitas, arrumadas, tudo na capital, no centro ali. Aí você vai indo, vai vendo que não é bem assim. Deu uma melhorada na PM, mas na educação não. E na saúde, fiscalizar em loco mesmo, cada hospital. A gente já faz isso, a gente começou agora, nós temos um programa de televisão em Piracicaba que pega em 20 municípios, é o Fala Cidadão. E ali a gente começou, já tem vídeos gravados, dia 23 agora, a semana que vem a gente estreia. E vai ter denúncias, né? Que a gente já está fazendo de pavimentação, buraco na estrada, lugar perigoso, falta de iluminação em algum lugar. Onde tiver denúncia, é só ligar para a gente. E na esfera federal, tenente, tem alguma luta? Porque você disse que a CPM já está até na esfera federal, né? Qual que é a Então, principal assim, luta na esfera federal? hoje a gente está em apoio com o Capitão Augusto, que eu esqueci de falar, na capital e grande São Paulo, a gente vai apoiar ele, porque ele está apoiando a CPM. Poxa, ele está colocando na lei orgânica a simetria salarial que nós pedimos outros itens, mas esse é o mais importante, e vai ser a nível federal. Então, hoje a gente utiliza de deputados que ouçam a gente. No federal, o único que ouviu a gente, hoje, é o Augusto. Nós pedimos para o Coronel Tadeu algumas coisas, não foi atendida a nível federal, inclusive o Habite Seguro, que é uma farsa, né? Você desculpa, eu sou bolsonarista, voto no Bolsonaro, e Deus me livre votar na esquerda nesse Lula. E vota no Bolsonaro, mas o Habite Seguro, infelizmente, não veio legal para a gente, que é o financiamento de casa própria para os policiais militares. Infelizmente, é um engodo. E para governador, a CPM já tem um candidato que vai ser apoiado nessa eleição agora em 2022? Olha, Bolsonaro, presidente,
Tarcísio para governador, Torres estadual e os que nós falamos para federal nas regiões. Agora, para senador, a gente tem que. Eu estou vendo qual que é o partido o que a gente vai ver no PTB, se for um bom candidato, senão a gente vai provavelmente apoiar a Anice Yamaguchi, independente de partido. E então já fechou a CPM o Tarcísio para governador, né? Todos nós, inclusive já estive com ele 2 vezes, nós já estivemos com ele, entregamos uma pauta, inclusive agora a gente está famoso, né? Porque eu não sei se vocês já viram, e onde ele vai, ele fala as pautas das praças. Quem levou fui eu com a diretoria. E qual foi o motivo que a CPM resolveu de apoiar o Tarcísio? Tem algum Ah, motivo específico ou é questão de direita e esquerda só? Não, eu sou contra esse negócio de direita e esquerda. Eu não estou nem aí para isso. O que eu estou é preocupado quem é a pessoa que está lá. O Bolsonaro, você pode falar o que for, com pandemia, com tudo, a economia está indo. E a gasolina, tudo aumentou mundialmente. Mesmo assim, ele está pressionando e ele está engessado. Como é que ele vai fazer? Vai ficar mandando embora toda hora o presidente da Petrobras? Quem tiver a fórmula para isso, porque o Brasil importa parte o que o Brasil precisava fazer é parar de importar combustível refinado. Se tiver combustível refinado a subsistência, aí o Brasil poderia ditar o valor aqui. Mas tudo aumentou, não é culpa dele. Está fazendo o que pode. Com pandemia, com tudo, ele ainda pagou o Auxílio Brasil, um monte de coisa. Então, ele precisa continuar no trabalho agora mais maduro, com mais experiência, e você percebe que não teve nenhuma denúncia de corrupção dele e da partida dele ali, dos ministérios. Então, show de bola. Porque antes era toda semana algum ministério com denúncia. Bom, o Tarcísio, pelo trabalho que ele vem fazendo no Ministério da Infraestrutura, ele é articulado, privatizações, obra de ferrovia, obra de aeroportos, lá em Manaus, e rodovia décadas sem ninguém asfaltar. Ele mexeu no Brasil inteiro, o homem é fera. E a gente precisa de um cara assim aqui em São Paulo, entendeu? E você não vê corrupção do Tarcísio. E é o ministério que mais podia estar sendo desviado verba, e não tem uma denúncia dele. Então ele tem currículo e tem honradez para isso. E sem contar a questão do trabalho do Exército, né? Que a maioria das rodovias lá, o trabalho do Exército é sensacional na parte de infraestrutura, né? Porque eu Olha, queria falar do Tarcísio, mas você sabe que o Tarcísio também colocou a mãozinha ali para chegar no Exército. Você viu que o Exército fez um monte de obra, ainda faz. Inclusive, para quem não sabe, para abastecer de água as pessoas no Nordeste. Não é só do Rio São Francisco que vem água, não. Eles fazem também aqueles negócios que puxa, capta água da chuva, entendeu? Eu esqueci o nome. E eles fazem um monte de trabalho para ajudar, meu, no país inteiro. seria cisterna, né? Cisterna, valeu, obrigado. Isso, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, tenente. Na CPM, é a primeira eleição que alguém da diretoria vai participar ou já teve outro candidato em outras eleições? É assim, em 2018, a CPM estava no auge de conhecer da PEC 2 que nós criamos, tudo, e as pessoas queriam que fosse eu pré-candidato. E eu não estava preparado. Eu não estava preparado porque a energia na Assembleia Legislativa é muito pesada, a política é pesada, a pressão. Você vê, eu tenho 6 cursos superior, mexo com política há muitos anos, mas trabalhar diretamente assim é de 2017 para cá. Entendeu? Eu falei não, e eu também não vou aproveitar do nome da CPM, igual outros fizeram aí com outras coisas, para se prevalecer e ganhar a eleição. Aí o que nós fizemos? A diretoria havia decidido que tem que ser eu. No último minuto, falei: não dá, não aceito, não. Conversei com Deus, não é meu momento. E aí o que fez? Nós fizemos uma coisa que nunca houve na PM. Fizemos eleições no site da CPM com os candidatos. Quem apresentasse mais votos ia ser o candidato da CPM. Aí quem ganhou foi a Carmelídia, a Tenente Carmelídia. Aí ela passou a ser a representante da CPM para estadual. Entendeu? Aí ela fez quase 18 mil votos. Mas muita gente queria que fosse eu. Acabou votando esse Nery, nessa Adriana Borgo, e se arrependeram. Mas faz parte do jogo. A gente erra na vida para acertar. E na questão das eleições municipais, a CPM vai apoiar prefeito, vice-prefeito, vereadores nas cidades aí do estado de São Paulo?
Aliás, a gente já está nesse trabalho antes, na última eleição para prefeito e vereador, nós trabalhamos. Inclusive, conseguimos tirar o PSDB aí vai uma bondade, não é maldade, de lá de Americana, que é aquele deputado Macris, que era o presidente da Assembleia Legislativa e que, inclusive, proibiu o Tenente Torres. Eu sou o único brasileiro de entrar na galeria da Alesp, no mandato dele, quando ele estava como presidente. É inconstitucional, né? Você falou da Constituição, né? Entra com processo contra alguma autoridade de governo estadual para você ver se você ganha. Você pode provar que você fez, que você está certo, mas você não ganha. Então, infelizmente, isso é muito preocupante, porque o judiciário então, bom, ele pegou e me proibiu de entrar na galeria. E a gente não consegue quebrar isso no judiciário. Aí ele teve, quando ele saiu, que agora ele não está mais como presidente, entrou outra, que eu entrei lá, entendeu? E mandou me prender, inclusive. Se não fosse os deputados que me conheciam me fazer um cerco, falar, Torres não fez nada de errado, abriu um inquérito contra a minha pessoa, sabia, povão? Povo do estado de São Paulo, porque ele me chamou de. Porque eu falei que ele tem 3 denúncias de corrupção, e ele tem mais até. Aí ele foi alegar que eu chamei ele de corrupto. Só que o pracinho aqui não é burro, né? Nós gravamos antes de fazer. Aí levamos 2 deputados para testemunhar, provei minha inocência no inquérito, foi para o juiz, e o Ministério Público pediu o arquivamento. Eu não fiz nada de errado e foi essa a sentença. Mas olha, o trabalho que deu para o pracinha sem dinheiro, entendeu? Por isso que eu falo para vocês que a gente está agora, eu me julgo não é para vingança. Até porque eu não quero ir lá ser um meca na vida, ficar gritando com ninguém. Eu quero ir lá para fazer relações públicas com o próximo governador, independente de quem seja, para trazer melhoria para o povo de São Paulo. E também para as praças da Polícia Militar, que a Polícia Militar é que mantém o estado de São Paulo de pé, em cima das praças. Porque o trabalho do político não é só nas reuniões, nas sessões, né? O trabalho do político tem que ser nos bastidores, tem que estar visitando lá o gabinete de cada deputado, tentando acertar projetos, né, entrando em acordo, né? Porque se algum deputado discorde, né, ou algum vereador, para tentar chegar no meio termo lá, para tentar colocar o projeto para rodar, né? Não é somente em sessões. A gente vê muito aí na Câmara Municipal, né? Da população criticando que o vereador vai lá uma vez por semana, né? Nesse ponto, eu concordo. Se realmente o vereador for uma vez por semana, tá errado. Tá errado, né? Só que é uma vez por semana as reuniões. Eu acho que tem que ter uma cobrança de carga horária para os vereadores, né? Por que que a população não mexe nisso, então? De tentar colocar, por exemplo, algumas horas na semana a mais para o vereador estar lá no gabinete ou na própria Câmara Municipal, quando não tem gabinete, né? Para atender a população, para Você bater sabe o que a gente quer cartão, fazer? Você né? permite? Você falou isso aí, eu fiquei tão empolgado que eu queria te dizer que, sabe um sonho nosso, se a gente ganhar, é entrar, por exemplo, no Hospital Geral ali de Guarulhos, por exemplo, um exemplo, e ver nos corredores, que nem pela polícia eu vi, pessoas nos corredores, eu quero chamar o superintendente do hospital ali, vai conversar, vai mostrar planilhas, eu vou olhar o hospital inteiro, mas por que você não aloca eles ali, tira eles do corredor, olha aqui, ele ali? O povo não tem que ficar em corredor, tem que ser bem tratado, tá entendendo? Aí eu entrar em canal direto com o secretário da Segurança, secretário, estou aqui, ó, o hospital como é que tá? Para resolver, não é para mais ter gente no corredor onde a gente fiscalizar. Não faz sentido o povo, num país, no estado mais rico da nação, ter gente no corredor do hospital. Isso é um absurdo. Desculpa. Não, com certeza. Então eu acho que tem que cobrar mais presença dos políticos lá, né? Não é questão, todo mundo pega em questão salarial, não sei o quê. Peraí, o salarial é mais difícil de derrubar, porque você vai depender da aprovação de todos, certo? E a gente sabe que ninguém vai mexer no bolso. Então põe os caras para trabalhar. A hora que começar a coincidir horário de serviço de vereador com profissão, o cara vai ter que optar. Opa, eu gosto de ser político? Eu vou ser político. Ah, mas não compensa eu ser político, eu vou perder minha profissão. Então o cara vai optar pela profissão. E aí vai ficar quem realmente quer trabalhar. Entendeu? Agora não adianta. Fala na internet. Aí chega na eleição, vota nos mesmos, né? Vota nos mesmos e elege pessoas desonestas, como vem acontecendo sempre. Entendeu? Então a gente tem que realmente analisar.
Fez um bom mandato? Merece a reeleição. Não fez? Substitui. Você falou em uma coisa importante. A CPM não pode ter reeleição. Eu sou sociólogo. Não posso aceitar reeleição para cargo nenhum. Você vai falar, você está apoiando alguns deputados federais para reeleição? Poxa, assim, é parceria, mas eu sou contra a reeleição. Eu acho que a própria pessoa devia falar assim, ó, não, isso é para se manter no cargo, é para manter salário, não. Na CEPM, tanto para presidente da CEPM, que eu coloquei no estatuto, nós colocamos, não pode ter eleição. E para deputado estadual, escutem o que eu estou dizendo, não pode ter reeleição e não vai ter. Enquanto eu estiver como presidente, não vai ter reeleição na CPM, nem na perdão, não vai ter reeleição para deputado estadual e nem na CPM. Então, mas isso aí não seria um ponto negativo também, tenente? Por quê? Eu vou te explicar. Por exemplo, você está fazendo um belíssimo mandato, né? Aí, por uma questão, né, política de estatuto, você deixa de tentar a reeleição que você poderia dar continuidade num belíssimo trabalho. E aí a CPM coloca uma outra pessoa para disputar a eleição no próximo ano, né? E não consegue eleger essa pessoa. Ou, até mesmo elegendo, não faça uma boa, né, um bom mandato. Quem estaria perdendo com isso? Não é a própria CPM? Não seria vantajoso, às vezes, tentar a reeleição e continuar um belíssimo trabalho que está sendo feito, né, por mais 4 anos? Você sabe que eu já fui questionado do mesmo jeito que você, né? Tá fazendo agora, e eu achei muito legal. É assim, a gente tem essa resposta. E se você vai compreender, eu espero. Nós vamos lançar, depois dessa aqui, se Deus quiser a gente ganhando, que se ganhar, é o Praça que está ganhando, não sou eu. Entendeu? Eu tenho já a vida pronta, eu não preciso de mais nada, graças a Deus. Eu tenho casa, tenho o meu carro, tenho, graças a Deus, acima de tudo, a minha família, que é o mais importante. Todo mundo com saúde, peço a Deus que mantenha isso. O meu salário dá para me manter. Duas coisas. Primeiro, antes de falar de reeleição nossa, nós vamos criar, e eu vou usar salário meu, não é de verba de nada. Nós pretendemos comprar, financiar no meu salário, se a gente ganhar, uma Sprinter, uma coisa para montar uma motorhome que vai visitar todas as cidades, todo o estado. Eu já visitei mais de 200 municípios. Com verba de gabinete, que eu não tenho condições de fazer isso diferente, eu tenho condições de... Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, pode falar. Então, com verba de gabinete, a gente tem condições de abastecer tudo e visitar todos os municípios para dar atenção em onde tiver polícia precisando, hospital precisando, entendeu? Escola sendo maltratada, entendeu? A gente vai lá fiscalizar onde estiver precisando. E vamos mesmo, entendeu? O nível educacional, nós vamos fiscalizar. Você vai ver que legal que a gente vai fazer. Nós temos um projeto para isso, para fiscalizar e fazer funcionar uma escola direito. Escrevam. São 37 anos de experiência. E também em hospital, acabar com esse negócio de pessoas em corredor. Fazer a pessoa apresentar a ficha, ver horário de médico, se o médico está direito ali no horário ou não. Bom, falando de reeleição, por que a gente está fazendo isso? Na próxima eleição, se Deus quiser, com mais estrutura, a gente vai dividir o estado em 4 divisões, em 4 regiões. E ali a gente quer lançar um deputado estadual para cada região, entendeu? Para fortalecer a nossa classe. É isso que a gente pretende fazer. Aí, o projeto é bom. O projeto instruir cada um, porque quem vai ser quem está no gabinete. Os pré-candidatos que a gente pretende colocar é quem vai estar no gabinete como assessor agora, porque toda a diretoria vai ser assessor. Ninguém vai trabalhar de graça. E eu avisei, é mandato compartilhado, mas vai trabalhar. E do I1 ao I10, é um organograma que nós criamos na Polícia Militar, para quem não entende, é onde tem divisões da PM, né, as maiores que comandam. Então, a gente dividiu em 10 regiões o estado de São Paulo, e nós temos os nossos coordenadores, que também vão ser assessores, entendeu? E já começaram o trabalho de fiscalizar. E falando nisso, de prefeituras, a gente já trabalhou na última eleição para eleger um número maior de prefeitos e também de vereadores, inclusive com lives, orientando. A gente dá curso de graça gratuito de oratória, de coeficiente eleitoral,
Está muito legal. Nós estamos dando e nós já estamos trabalhando isso para fortalecer mais ainda na próxima eleição. Já começamos para vereador e prefeito agora, de modo que a gente quer tentar dobrar na próxima eleição. Entendeu? A quantidade de policiais militares e policiais em geral eleitos para prefeito e vice-prefeito e vereadores. Não, o projeto é um projeto bom, né? Essa divisão aí. Só que eu continuo com o meu pensamento, tenente. Às vezes pode perder, né, uma possibilidade de continuar com um trabalho bom por mais 4 anos. Né? Mas é uma estratégia da CPM. Né? Toda estratégia a gente pode, né, conseguir algo bom, como pode amanhã não dar certo. Né? É um risco que todos correm quando traçam uma estratégia. Né? E é a estratégia da CPM. Mas não deixa de ser uma estratégia boa dividir o Estado em 4 setores. Né? Não é assim. A CEPM, a diretoria, foi contra isso que eu fiz. Isso é um posicionamento meu. Eles acham que eu deveria continuar e dividiria mais 3 regiões, e eu em uma delas, mas ninguém tem que se perpetuar no poder para ficar ganhando dinheiro público, gasolina, gastos, para se manter no poder. Eu acho que isso aí é a mesma coisa do gostinho do poder, e eu não tenho esse problema, graças a Deus. Tenente Torres, sobre o assunto que a gente abordou aqui durante esse bate-papo, tem algum assunto importante que você acha que passou despercebido, que você queira complementar nesse bate-papo aí? Fica à vontade, tá? Pode, Eu queria a dizer ao palavra é público, sua. queria dizer ao público em geral que não adianta ficar de bastidores do sofá assistindo a política, não adianta. Você tem que participar da política no seu bairro, no condomínio, de tudo, para você se inteirar, pegar como é que funciona a política em geral, porque sem política a gente não vive, que nem o pessoal fala, né? A gente não vive sem política. E a política é muito importante para a gente se desenvolver. Só que a política é honesta. Se você está vencendo políticos desonestos, se afasta deles e vamos trabalhar nisso. Então, a nível nacional, nós falamos do judiciário, que o Supremo Tribunal tem que ser de carreira, e não mais. Pode até ser indicado pelo presidente, mas com lista tríplice. Só com essa atitude, ou votando em senadores novos agora para caçar os que estão aí, mas eu duvido que isso vai acontecer. No judiciário é isso. No legislativo, o que precisa fazer para a gente limpar lá? Primeiro, depois de Lava Jato, um monte de gente sendo presa, depois solta, né? Infelizmente. Um monte de gente presa, um monte de burburinho, descaso, passamos vergonha a nível internacional de corrupção, onde mais tem corrupção. Aí vai lá e cria um fundo partidário, dobram um fundo partidário, e ainda querem jogar nas costas do presidente, que ele vetou isso. Ele foi contra. 5 bilhões e pouco. Isso é uma vergonha. Depois, fundo eleitoral. Os caras fazendo propaganda. Tem 500 e poucos deputados num país que nem o nosso. Podia ter metade dos gastos, e os caras serem obrigados a trabalhar de segunda a sexta. O cara quer ser deputado federal, tem que ficar lá em Brasília e não vir de quinta à noite, que a gente sabe que eles fazem isso. Eles vão na segunda à noite e voltam de quinta à noite para ganhar quase 30 mil reais por mês. Quer dizer, ganham mais do que isso, que tem auxílio não sei o quê, auxílio não sei o que lá, ganham muito mais do que isso. Então, primeiro é isso, é diminuir pela metade a quantidade de deputados. Tem município aí, ó, coisa simples, com 5 mil habitantes, 3 mil habitantes, isso aí é só para dar dinheiro para secretários, para prefeituras, vira bairro inclusive o Bolsonaro entregou um projeto desse, mas não passa. Por quê? O Congresso Nacional nosso é viciado. Como é que vai fazer isso? É o que eu falei do círculo vicioso. Enquanto a gente não adquirir cultura, uma educação de nível, não vai, a gente vai ficar patinando. Então, eu espero que Deus oriente, que consiga encurtar tempo, senão a gente vai sofrer mais tempo com isso. Obrigado, viu? Tenente, eu queria só complementar um assunto, né? Porque a gente falou sobre a PEC, né? A PEC 02. Só para a gente encerrar aí, porque já deu até 1 hora de bate-papo. O que seria a PEC, né? Para quem não sabe o que é, porque às vezes a pessoa escuta falar PEC 02, PEC 06, PEC 05, né? Isso aí seria uma proposta de emenda à Constituição, né? Que futuramente se tornaria no projeto de lei. Quais são os passos dela, para quem está nos assistindo? Primeiro vai para o CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça.
É assim, desculpa te interromper. Pode falar o começo dela? Pode. Vai virar a PEC. No estado de São Paulo, para você entrar com um projeto de PEC, você precisa ter um terço da casa assinando o requerimento, que é um terço dos deputados. São 32, de 94 são 32. Então você precisa ter um requerimento de um deputado criando a PEC. Só que a PEC não vai ser mais dele. Depois que criou, a PEC não é só originou nele, mas são 32 deputados que criaram ela, entendeu? Aí vamos lá, que nem Entendi. nós fizemos na PEC 2. A gente pegou 35, dava até para pegar mais assinaturas. Mas a gente, para ficar do tempo, a gente pegou 35 assinaturas. Aí você vai e protocola ela. Aí ela virou PEC, no protocolo. Só que se ela não passar na CCJR, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no mesmo ano, ela morre, caduca, aí você tem que criar outra. A PEC 2, por exemplo, nós criamos, ela passou na CCJ por unanimidade, deu um trabalho tremendo, eu estou resumindo, né? Várias pressões, nós temos 76 deputados pedindo para pautar a PEC 2. Pedindo para pautar a PEC 2. E um deputado é que decide. Que Estado antidemocrático é esse? Por isso que a gente fala, repete, São Paulo não tem Assembleia Legislativa, ele tem um puxadinho do governo do Estado. Bom, então a PEC é isso. Inclusive a PEC 300, tem gente que falou, ela morreu, não. Se aparecer um presidente da Câmara Federal que achar que tem que pautar ela, ele pauta porque ela já passou por tudo que tem que passar lá nas comissões e já passou, inclusive já foi votada uma vez. A PEC 300 é para criar o piso salarial para policiais militares, ao nível de Brasília, entendeu? Não, então, aí tem esse requerimento que o senhor falou, mas depois entra já na PEC, né? Que Você seria protocolou o requerimento com 32 assinaturas da PEC. Seria a Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para a Comissão de Não, aí criou a PEC. Constituição. Aí a PEC Isso. vai para a Comissão de Constituição e Justiça, só para ela, não vai para outra. Isso, para ver se é legal ou não, se vai passar, se pode, se está de acordo com a Constituição. Isso. Certo? Depois vai para plenário. Vamos falar lá de órgão federal. Aí vai ter que passar em 2 turnos, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. E tem que ser aprovado por 3/5, né, dos deputados e depois por 3/5 dos senadores, né, em 2 turnos, para depois ser promulgado no Congresso Nacional por uma cerimônia que o presidente da República vai assinar e isso aí vai se tornar lei, né? Ela passa então, pelo Estado, pelos deputados federais, pela Câmara Federal, depois vai para o Senado, passa pelo mesmo trâmite. Pelas comissões lá deles, tudo, é votado 2 vezes, aí vai para o presidente da República sancionar ou vetar. Se ele sancionar, ela entra em vigor na publicação. Se ele vetar, volta para o Congresso Nacional para votar de novo. Aí o que faz? A casa que criou a PEC, entendeu? Volta para ela, entendeu? Aí eles vão se juntar e fazer a votação novamente para quebrar o veto. Aí ela entra em vigor se eles quebrarem o veto. Se não quebrarem o veto, morreu a PEC. Então é mais para o pessoal ter uma ideia lá, que o trâmite é demorado mesmo, não tem jeito. Tem PEC que está parado lá desde 2015, né? Você olha no site lá da Câmara dos Deputados, está parado desde 2015. Tem uma PEC lá da acumulação de cargo para engenheiro civil, né? Que, se eu não salvo engano, está parada desde 2015. Que é a mesma coisa que a gente falou lá da acumulação de cargo público lá para o policial militar, lá no artigo 37 e 42. Que está parado para o cargo de engenheiro, né? Acumular cargo, engenheiro arquiteto, desde 2015, né? Já teve solicitação do CREA para estar colocando em votação, está lá aguardando expediente. Você olha lá, está desde 2015 parado. Então, 2015, 2019, né? Salvo engano. A PEC 300. Mas faz tempo. A PEC 300 está parada lá. Então, é muito burocrático. Para mim, tinha que ter um número menor de deputados, né, para agilizar o trâmite. Mas não é a gente que vai discutir isso, né? Isso aí tem que partir lá deles e a gente sabe que isso aí dificilmente vai acontecer. Tenente, gostaria de agradecer a presença no Papo Direto com o Henrique Setani. Tá? Me coloco à disposição, não só como Papo Direto, mas como Henrique Setani. Foi um prazer
recebê-lo aqui, tá? Hoje a internet nos dá a possibilidade de fazer esse bate-papo online, né? O senhor está onde aí? Está em São Paulo? Eu estou hoje em São Pedro, 30 São quilômetros Pedro? depois de Piracicaba. Então, está em São Pedro, eu estou aqui em Aguaí, né? Então, assim, dá a possibilidade de a gente fazer hoje pela internet um bate-papo e um programa desse de entrevista, né? Bate-papo. Então, obrigado, tá? Por você ter cedido esse tempo, esse espaço, né? Deixado, às vezes, de participar com a família para estar aqui presente comigo aqui no Papo Direto. Tá bom? O Papo Direto agradece. O espaço que você deu para a gente, ao contrário. Eu que te agradeço, estou honrado pelo espaço que você nos cedeu, tá? Que Deus te ilumine e que eu torço por um país melhor. A CPM faz isso. Cada um de nós. Aqui a gente procura, a gente não pega fila para cortar fila de ninguém, pelos menores coisinhas, a gente tem que ser honesto. Eu amo o nosso país. Nosso país é maravilhoso. O dos outros não é melhor, não é melhor que o nosso. Nosso é muito lindo, tem tudo para ser a maior potência do mundo. E é isso que a gente tem que fazer, trabalhar para ele ser uma potência. Muito obrigado, Henrique, e uma continência minha e da CPM para você. A continência, tenente. Obrigado, viu? E por que CPM forte? Só para terminar. Unidos, focados e fortes. É um lema que nós criamos lá na Assembleia Legislativa, que deu um estalo assim, eu falei, poxa, tem que ter união, foco, né? A gente tem que ter um foco, não adianta lutar por várias coisas. Entendeu? União, unidos, focados, aí a gente fica cada vez mais forte. Obrigado, tenente, de novo, tá? Fica com Deus. Pessoal, o programa Papo Direto fica por aqui e até o próximo.